A atividade prática tem aqui já os seus objetivos. O que é que está dizendo aqui? Iniciar um mapeamento em seu território e identificando a situação social e as condições de saúde das mulheres cadastradas em sua microárea. Além disso, será possível colocar em prática as orientações pertinentes aprendidas no curso e aplicadas a cada situação de saúde da mulher encontrada em seu território. Então, espera-se que sejam feitas aqui 2 visitas, ou seja, que seja realizada a abordagem em 2 domicílios, como está dizendo aqui, com foco no público de mulheres ou em caso de impedimento para a realização das visitas, deverá relembrar as 2 últimas realizadas para o público-alvo mulheres. A orientação para a atividade presencial é de que devemos visitar 2 famílias, objetivando ali o público-alvo mulheres. Portanto, se você ainda pode fazer as visitas, faça, ou mesmo você pode relembrar as 2 últimas visitas, né, que você fez a esse público. E para isso, foi disponibilizado aqui algumas perguntas. Não está da melhor forma organizada, até porque colocaram aqui perguntas para diferentes realidades. Então, eu vou ler aqui parte dessas perguntas e nem todas devem ser colocadas aí no relatório ou integralmente respondidas, mas de acordo com o seu público, ou seja, mesmo sendo mulher, o seu público vai ser de acordo à especificidade dessa visita. Pode visitar uma mulher em que vai ser constatado ali que ela é suspeita de gravidez, está com menstruação atrasada, então você vai realizar diferentes tipos de perguntas e assim vai fazer o seu relatório baseado nisso. Se você visita uma mulher já que está ali com 45, 50 anos, ou que já entrou na menopausa, né? Então você vai fazer perguntas relacionadas àquela condição de saúde dela e assim você vai fazer o seu relatório. Portanto, não é necessário que você faça todas as perguntas que aparecem logo aqui abaixo, mas sim agir naturalmente. Então imagina aí uma visita que você fez, se você visita ali uma mulher que tem ali 30 anos, 35 anos, você vai fazer algumas perguntas relacionadas também a preventivo, se ela tem feito. Se for uma mulher de 55, 60 anos, você vai perguntar também se ela fez também a mamografia, também identificar questões ali de efeitos causados pela menopausa. Então você pode ir tudo nessas particularidades. Então não é nada tão extraordinário que nós devemos realizar, mas sim estar atentos àquela situação da família, pela idade da mulher e pela condição de saúde dela, você deve fazer o seu relatório. Bora lá, algumas das sugestões de perguntas, lembrando que você não vai precisar responder tudo isso no seu relatório, mas sim responder de acordo com a realidade da visita encontrada. Está pedindo que seja realizado 2, então talvez o que vai dificultar um pouquinho é a quantidade. Então imagina aí, você visitar ali uma mulher de 25 anos, que não está gestante, que está ali ainda usando anticoncepcional, então você vai direcionar perguntas para isso, e você visitar uma senhora já de 60 anos, então serão aí praticamente perguntas diferentes, aí pode ser que isso venha a ampliar um pouquinho o seu relatório. O básico se você já está visitando uma mulher mais jovem, né, então que está ali ainda no período de vida, né, fértil, né, no ciclo de vida fértil, né, que que ainda tem menstruação, né, então isso pode ali variar desde a adolescência, digamos que até 45 ou até 50 anos de idade. Então, se você já visita uma senhora de 60 anos ou 65, naturalmente você não vai fazer essa primeira pergunta: qual é a data da sua menstruação? Aí se tiver atrasada, perguntar quanto tempo. Lembrando que eu vou também disponibilizar aí como eu fiz a minha atividade. Por enquanto, se a mulher ela tem ali atraso de menstruação, ela é talvez ali já esteja ali próximo dos 50 anos, com 46 anos, está constatando que há esse atraso na menstruação, então pode outras perguntas a partir de uma que já fizemos, né? Se for identificada ali uma situação, né, de climatério, né, de menopausa, ali diz: o ACS deverá falar sobre o manejo dos sintomas do climatério, adotando hábitos de vida saudáveis,
medidas comportamentais e autocuidado. Encaminhar a mulher para a avaliação da equipe de saúde a fim de que seja feita uma avaliação mais detalhada. Na sua visita aí, identificando que está com a menstruação atrasada, lembrando que a depender do público, da idade, você vai fazer essa pergunta. Se tiver com a menstruação atrasada, identificar se é superior a 15 dias. Ali perguntar se fez teste de gravidez. Então essas primeiras perguntas aqui, elas vão estar mais direcionadas ao caso em que, ao você perguntar sobre a menstruação ali, portanto, aquela mulher que não está no período da menopausa e, por exemplo, que também não fez a laqueadura, né? Então, ela pode engravidar. Então, você sabendo já disso, se for constatado ali um atraso na menstruação, você primeiro perguntou qual é a data da sua menstruação. Então, se haver um atraso, se perguntar se está atrasado ou não, e ela falar que sim, aí você tem que proceder outras perguntas. Mas dizendo que não, você vai seguir ali para outras perguntas referentes a exame preventivo para aquela mulher. Se ela falar que está atrasada, aí você tem que ir para a questão desses outros. Já fez o teste, já fez um exame de sangue, né, para constatar, ou um teste de gravidez para confirmar se está ou não gestante. E aí, se houver afirmativa que sim, tem que já perguntar também se iniciou pré-natal. Normalmente a gente já sabe disso. Para falar que está regular, o que é que você já pode falar? Então você perguntou a data de menstruação, perguntou se está atrasada, e aí você já passa para, ela vai dizer que não, que está normal, você já passa para essa terceira pergunta, né? Qual método anticoncepcional utilizado no momento? Entendeu como que é? Então, temos diferentes situações. Mulher que está ali na adolescência, se for essa o público da sua visita, mas digamos que você pode escolher ali uma mulher de 30 anos, de 25 anos, e aí que não está ainda na menopausa, você vai perguntar a data da menstruação. Está atrasada? É a segunda pergunta. Ela pode dizer que não. Se falar que sim, aí você vai fazer essas perguntas anteriores, né? Se já fez o exame, ou se já iniciou pré-natal, apesar de que a gente até já sabe disso, né? Mas ela dizendo que não, perguntou a data de menstruação, falou, está atrasada? Não. Aí você vai partir, a terceira pergunta é, qual o anticoncepcional utilizado no momento? Então aqui é importante indicar o motivo pela qual ela não faz uso nenhum do método e orientar sobre as vulnerabilidades. Você perguntou sobre o anticoncepcional, dependendo da resposta, se ela falar que usa, você tem que saber qual é, se é o injetável, aí você já vai seguir para essa pergunta, ou se é via oral, né, a pílula. Então, dependendo da resposta, se ela falar que usa, você pode perguntar se ela tem alguns efeitos, né, colaterais, se ela sente algum efeito a partir desse uso do anticoncepcional. Mas ela falando que não usa nenhum, qual é a próxima pergunta que você vai fazer? Na verdade, primeiro você vai dizer que orientou sobre situações de vulnerabilidade. Então, pode ser que uma mulher ali de 25, de 30 anos que não use um anticoncepcional, dependendo se é solteira, tem que ter uma explicação ainda maior, ou mesmo até uma situação ali que já tenha filhos. Então tem que haver uma explicação sobre a questão de vulnerabilidade. Então, será que ela espera somente que o parceiro também evite ali uma gravidez, né? Então, o anticoncepcional, lembrando que o anticoncepcional não vai proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. Investigar se a mulher não usa método anticoncepcional devido a ter feito laqueadura, como eu até mencionei antes, ou o companheiro ter feito vasectomia. Então aqui vai depender da realidade. Uma mulher casada, isso vai importar se o marido fez a vasectomia. Se a resposta de não estar fazendo o uso de qualquer método contraceptivo não tiver relação ao procedimento cirúrgico, o ACS deverá identificar se a mulher está tendo ou teve algum problema com o método anticoncepcional. Tá vendo? Então, se ela falar que não usa, porque o marido fez a vasectomia ou ela fez a laqueadura, beleza. Mas se ela falar que não usa porque não se dá bem, e aí é interessante você fazer essa outra pergunta, né? Qual é o motivo, quais são os efeitos que ela sente ao utilizar aquele método, né? Então, identificar qual é o problema apresentado e também orientar sobre encaminhamentos para a unidade básica de saúde. Então, se a mulher se ela falar que usa o anticoncepcional, você tem que perguntar o horário que ela faz o uso da pílula.
se ela esquece, se é comum acontecer de esquecer, né, dos horários em dias, e também orientar a respeito disso, né? Caso a mulher use o anticoncepcional injetável, você tem que perguntar qual o dia do mês. Então, também fazer essa observação. Então, vá vendo aí qual é a situação que você vai registrar e se lembrando dessas observações, né? Se a mulher estiver na faixa etária entre 25 e 64 anos, é importante verificar a regularidade com o que realiza um exame citopatológico, que é o preventivo para câncer de colo de útero. Então, lembrando dessa idade, é interessante você fazer a pergunta se ela fez o preventivo. Aqui pode ser a mulher que usa o anticoncepcional, pode ser aquela que já fez a laqueadura, então não vai importar essa condição. E aí identificar, registrar também no seu relatório, né? Se for a pessoa nessa idade, você vai dizer lá que tal pessoa, ou Maria, não precisa dizer o nome completo, né? Pode ser o nome até fictício, né? Maria informa que realizou o preventivo há 4 meses, ou se lembrar a data pode colocar. E aí perguntar como é que foi o resultado, se ela mostrou ao médico, se teve alguma recomendação para fazer algum tipo de tratamento. Então tudo isso você tem que ir orientando e também registrar no seu relatório, né? Então aqui, o ACS deverá falar sobre a importância da regularidade em realizar o exame preventivo. Então você pode dizer que orientou a pessoa que realize, ou se estava em situação de atraso, já tinha ali mais de 1 ano sem fazer o exame preventivo, mais de 2 anos sem fazer, e aí você pode dizer que orientou, né, inclusive indicando qual dia pode ser feito na unidade e tentar convencer, né, a mulher para que ela queira fazer aquele exame que é tão importante. E se ela falar que quer fazer, você tem que fazer as observações e dizer também que orientou sobre os cuidados, né, as atenções que ela deve ter, né, antes de fazer o exame preventivo. Então, tem sim as recomendações que já são muito conhecidas de cada um de nós. Se vai fazer um preventivo, por exemplo, não vai poder estar próximo da menstruação vir, né, porque já vai dar alguma alteração. Não ter o ato sexual próximo ali do dia em que vai fazer o preventivo. Então, normalmente tem sim as recomendações 2 dias. Se a mulher estiver na faixa dos 50 a 69 anos, é importante verificar a mamografia. Então, repare aí que vai depender as perguntas. O seu relatório vai ser um pouquinho diferente do outro colega, porque depende da idade da pessoa que você visitou. Se for alguém com mais de 50 anos, você terá que perguntar também sobre mamografia. Se for alguém com 50 a 60 anos, você tem que perguntar sobre mamografia e sobre preventivo, porque é a faixa de idade que pede as duas coisas. Já se é uma senhora de 70 anos, não está pedindo que a gente pergunte sobre mamografia ou sobre preventivo, até porque não há mais uma tão obrigatoriedade, uma regularidade de ser feito esse exame, digamos que anualmente, né? Então já há uma dispensa pela questão de idade. Claro que isso depende de históricos familiares, hereditários, né? Perguntar qual a data da realização da última mamografia, como é que foi o resultado. Então tudo isso você pode identificar sempre no seu relatório. E explicar, dizer, isso você tem que citar no relatório. Orientei sobre a importância da regularidade de ser realizado a mamografia para a prevenção do câncer de mama. Ou até mesmo, se não há disponibilidade do exame da mamografia em si, você pode dizer também que orientou ou que a pessoa realizou ultrassonografia da mama. Então você também pode fazer essa outra observação, né? Apesar de que o exame mais ainda indicado é a própria mamografia, né? Pronto, aqui está dizendo que o estudante deve registrar as respostas durante as visitas e mostrar ao preceptor os resultados encontrados e as orientações fornecidas para cada situação. Então você vai aí fazer o seu relatório com aquelas 5 ou 6 perguntas, né, que você fez para aquela mulher, dependendo da idade dela. Se é uma mulher mais jovem, você vai perguntar algumas coisas mais referentes ao anticoncepcional, se a menstruação atrasa ou se está atrasada. Vai perguntar
sobre preventivos, se ela fez o exame preventivo. Então, são informações mais relacionadas a esse tipo. Já se é uma senhora de mais de 50 anos, então você vai perguntar também ali ainda sobre a questão da menopausa, se ela tem 50 anos. Você vai perguntar sobre a menopausa, primeiro, se ela ainda menstrua. Se ela falar que não, perguntar quanto tempo, se já está ali sentindo efeitos da menopausa. Vai perguntar sobre preventivo, porque na faixa dos 50 anos é para fazer preventivo. Vai perguntar sobre mamografia, se ela fez, sempre tentando citar o ano ou o mês que ela fez, né? A informação assim, a data que ela fez aquele exame. Então é isso, aqui tem, ó, continua disponível enviar o arquivo, você pode fazer e enviar. Eu recomendo que coloque no AVA, mesmo que você possa entregar o preceptor depois, mas coloque no AVA, não tem problema nenhum, não há erro nenhum em fazer isso. Então essa é a primeira parte, lembrando que vai variar de acordo com a idade da pessoa. Não é para fazer todas essas perguntas que aparecem aqui, porque aqui é para as diferentes situações de todos os casos, independente da idade. Você deve sempre dizer também que você orientou para estas situações. Sobre a menopausa, você orientou, né, como ela tem uma melhor qualidade de vida, melhores condições de vida. Você orientou a mulher que fez a laqueadura, você tem que orientar. Se ela é solteira, ainda mais, porque isso pode às vezes se tornar uma situação até de risco, né? De maior vulnerabilidade, porque ela não tem parceiro fixo, digamos assim, e aí pode acontecer de que eu não engravido mais, então acaba deixando de se cuidar, de usar outros métodos para prevenir contra doenças, que é a camisinha, né? Na verdade, o método, claro, que tem a feminina, a masculina, é preferível que seja mulheres entre 25 e 64 anos para essa atividade do relatório. Abraço, até a próxima. Bem, nós temos aqui a atividade falando naturalmente aqui, ó, da saúde da mulher, e diz que a gente pode enviar também no AVA ou também entregar presencialmente à preceptora.